qualquer um do povo, inclusive autoridades federais, que estão de férias, não têm vinculação à atividade que exercem e são mortas, o júri será o júri estadual. Agora, se não perguntarem esse tipo de coisa, o que eles podem perguntar com relação ao Poder Judiciário? Vamos caminhar? Meus caros, as garantias constitucionais da magistratura. As garantias constitucionais da magistratura estão lá no artigo 95, e eu imploro para os senhores lerem. Leiam o artigo 95. Lá os senhores encontrarão a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios. Repetindo, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Vamos ver cada um deles, presta atenção. Meu amigo, a vitaliciedade é a proteção dada ao cargo do magistrado. E ele só perderá o cargo se contra ele houver uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Só se contra ele houver uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Agora pensa comigo, sentença condenatória com trânsito em julgado. Ele pode perder o cargo? Sim, sim. A próxima pergunta vinculada à vitaliciedade diz respeito ao quê? Professor, me diga, para a aquisição da vitaliciedade, tem um modo ou são dois modos? São dois modos distintos. Junto comigo. A vitaliciedade para o magistrado concursado, aquele que presta um concurso de ingresso à magistratura, ele vai adquirir a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Após 2 anos de efetivo exercício. Se eles entendam, após 2 anos, pelo menos, na data da posse, quando ele assina o termo de posse, conta-se 2 anos. Esse é o conhecido estágio probatório do magistrado, ok? Ele será avaliado a cada mês, a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses. Tanto é que é muito estressante para o magistrado que ingressa na carreira esses 2 primeiros anos, que ele é fiscalizado diariamente, ok? Vencido esse prazo de 2 anos, ele adquire a vitaliciedade. Pode perder o cargo? Novamente, pode perder o cargo se contra ele houver uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Agora, não se esqueça, meu caro, pode-se ingressar na magistratura pelo 5º constitucional. Ele ingressa na magistratura pelo 5º constitucional? Sim. Por favor, o 5º constitucional está previsto no artigo 94 da Constituição. Indica o que lá? Que 1/5 dos tribunais de justiça ou 1/5 dos tribunais regionais federais são compostos por membros da advocacia e do Ministério Público. Então, alguém da advocacia, advogado, ou do Ministério Público, promotor, procurador, pode chegar a magistrado? Sim. E esse indivíduo, na data da posse, já adquire a vitaliciedade? Sim. Não se esqueça, são 2 modos de aquisição da vitaliciedade. Após 2 anos de efetivo exercício, ou aquele que ingressa pelo 5º constitucional, previsto no artigo 94, ele vai ingressar, na data da posse, já tem a vitaliciedade. Mas não se esqueça, é importante, a emenda constitucional número 45 ampliou o 5º constitucional para o TST e para o TRT. Para os TRTs e para o TST. Uma garantia importante da vitaliciedade? Sim. Cai em prova, muita incidência em concursos públicos na prova da ordem. Andando. Temos também a inamovibilidade. Quando se fala em inamovibilidade, entenda, o magistrado não pode ser removido contra a vontade. Ele não pode ser removido contra a vontade. Não. Salvo se houver interesse público e maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Muito importante. Ele é inamovível, o magistrado? Sim. Ele não pode ser removido contra a vontade, salvo se houver interesse público e maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Essa é a outra garantia dos magistrados previstas na Constituição. Agora, falta falar o quê? Falta comentar com os senhores a irredutibilidade dos subsídios. Irredutibilidade dos subsídios. Os valores recebidos pelos magistrados não podem ser reduzidos. Os valores que você recebe não podem ser reduzidos. Salvo, presta atenção, salvo se houver uma imposição, uma obrigação constitucional e legal. Então, entenda, são algumas situações que autorizam a diminuição do subsídio por ordem de incidência em prova. Meus amigos, o teto do funcionalismo.
ninguém na magistratura, ninguém nos servidores públicos podem ganhar mais do que o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse seria um limite. Sim, se ganhar mais, fica retido no próprio orçamento, na própria remuneração do indivíduo. Ele não vai receber mais do que aquilo. Segundo teto, segundo limite previsto que pode cair em prova, aumento da alíquota do imposto de renda. Os magistrados recolhem existe a retenção do imposto de renda na fonte, velho. Se aumentar a alíquota do imposto de renda, pode diminuir o subsídio? Pode. E terceiro caso, reincidente em prova, pagamento de pensões ou indenizações. Se houver aumento de uma pensão, estabelecimento de uma pensão, ou um aumento de uma indenização, de uma pensão, pode diminuir o subsídio? Pode diminuir o subsídio do magistrado. Ok? Não se esqueça, as garantias constitucionais dos magistrados estão previstas no artigo 95. E eu imploro para os senhores lerem o que lá está. Tem mais dicas, mas, por favor, leiam o que lá está no artigo 95. Então, foi pedido para nós fazermos esses programas para a prova final, escolhendo temas importantes de grande incidência em prova para ajudar as pessoas que às vezes não têm condição de fazer cursos preparatórios. Então a gente procurou trazer essa informação para você que está assistindo aí um programa na sua casa ou depois pela rede. O importante é você ter acesso às mínimas informações. Não queremos esgotar o tema. Não. O senhor vai ter que pesquisar no próprio site do Supremo Tribunal Federal ou no próprio site aqui da rede, www.lfg.com.br. Temos várias informações para ajudar os senhores. Ou faça os nossos cursos, mas aqui nesse caso, escolhi temas importantes, como as garantias constitucionais dos magistrados. Agora, se nos pergunta isso, o que costuma se perguntar recentemente em concursos públicos e na prova da ordem sobre o tema Poder Judiciário? Junto comigo. Muito comum perguntar sobre a federalização de crimes graves contra os direitos humanos, novidade que foi trazida pela emenda constitucional 45 de 2004. A federalização de crimes graves contra os direitos humanos seria a mudança de competência da Justiça Estadual, que está cooptada, para a Justiça Federal. E a pergunta que é feita é possível fazer essa mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal? Sim. E o que seria necessário? Os senhores devem ler o artigo 109, inciso 5º, letra A, e parágrafo 5º do artigo 109. O resumo seria esse aqui. Para haver a federalização de crimes graves contra os direitos humanos, primeira coisa, tem que existir um tratado internacional que o nosso país faça parte. Ok? Nesse tratado internacional de proteção às pessoas, Tratado Internacional de Direitos Humanos, eu tenho a proteção do direito. Ok? Pensa comigo. Esse direito que lá está protegido foi gravemente violado pela Justiça Estadual. Então existe grave violação de direitos humanos, constatado isso num inquérito ou num processo que está na esfera estadual. Importante. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que o Brasil faça parte, violação desse tratado, violação essa que está prevista ou consignada em um inquérito ou em um processo judicial estadual. Quem pode pedir a mudança de competência? Comigo. O Procurador-Geral da República pode pedir a mudança de competência da Justiça Estadual, que está cooptada, viciada, para a Justiça Federal. Só o Procurador-Geral da República, só o PGR? Sim. Em qual foro? Lá no Superior Tribunal de Justiça. O primeiro caso que pediram essa mudança de competência foi no caso da irmã Dorothy Stang, ok? E que foi negado pelo STJ. O primeiro caso foi esse. Não se esqueça, federalização de crimes graves contra os direitos humanos, os senhores devem ler o artigo 109, inciso 5º A e parágrafo 5º. Outro tema importante é súmula vinculante. Vem comigo. Quando se fala em súmula vinculante, os senhores devem ler, se quiserem, o artigo 103A da Constituição Federal, depois a Lei 11.417 de 2006, 11.417 de 2006, e, muito importante, o texto das súmulas vinculantes. Temos várias súmulas vinculantes. Leiam o texto das súmulas vinculantes. Cai em prova? Caem. O resumo seria esse aqui. Vem comigo. Súmula vinculante. Eu tenho reiteradas decisões em matéria constitucional. Várias decisões em matéria constitucional. Importantíssimo. Quem vai editar, criar a súmula vinculante? Só o Supremo Tribunal Federal. Só o STF cria súmula vinculante. Tem mais? Sim. Qual que é o quórum? Exige-se
2/3 do Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros.